Olá! Seja muito bem-vindo à continuação do nosso bloco de hematologia, as anemias. Que alegria estar ao seu lado, Mozart. Prazer é meu, sem dúvida nenhuma. Tivemos um desencontro, cada um foi para um estúdio, tive que buscar o Mozart, mas finalmente agora no mesmo estúdio. Ligo do shopping, João, cadê você? Ele falou assim, olha, tô aqui. Eu falei, tá aqui aonde? Tava no outro shopping. Quer dizer, é uma beleza isso. Espetáculo. Mas tudo vai dar certo. Nos No final, encontramos finalmente. Entre mortos e feridos salvaram-se tudo. Ih, caiu o meu microfone. Caiu o Tem problema microfone. não. Tá ouvindo aí ainda? Então tá bom. Tá tudo certo, Então beleza. vamos embora. A gente vai fazer basicamente a continuação, né? O pessoal teve aula de anemia, a parte anemia carencial. Sim. E aí na mesma apostila a gente vai começar a falar sobre as anemias hemolíticas, basicamente sobre 5 doenças, né? Tô colocando aqui a lista para você dar uma olhada, né? Só para ter um aperitivo do que a gente vai falar aqui. Esferocitose hereditária, deficiência de 6PD, anemia hemolítica autoimune, anemia falciforme, que é sem dúvida a mais importante da aula, e para fechar, beta-talassemia. Essa daqui é uma aula que você vai perceber ao longo das questões que não é uma aula só de clínica médica. Não. Essa aula aqui também serve principalmente para pediatria, né? Especialmente por conta da anemia falciforme, né? Que é a doença que mais cai. Só que outras também podem aparecer na prova de pediatria e a gente vai falando isso ao longo da aula. Mas a gente não vai começar pelas doenças não, né? Antes de começar a falar de doença, é preciso que a gente... Um padrão assim que a gente faz muito aqui no Medicurso, né? Que a gente precisa entender alguns conceitos básicos antes de partir para a doença. Tem um alicerce fundamental. Isso, exato. Então, colocando aqui, logo de cara, a nossa hemácia para falar sobre essa introdução às anemias, mas eu queria te perguntar uma coisa. Quanto tempo dura, desde que a hemácia sai da medula óssea, desde que ela é produzida ali na medula óssea, né? Quanto tempo ela dura na circulação? Em mais ou menos 120 dias. Depois de 120 dias, morreu. Rest in peace, né? Morreu. Depois de 120 dias ela morre. E ela costuma morrer em um órgão específico, né? Não é exclusivo, mas a grande parte das hemácias acaba morrendo após esses 120 dias lá no baço. Beleza? E é importante aqui, né? Até para não é algo fundamental, mas você precisa entender e a visualização disso é bacana. Então vamos dar um zoom no baço, só para entender de fato como é que ocorre essa destruição de hemácias no baço. Dá só uma olhada aqui. Repara só, eu vou botar uns nomes aqui, né, dos vasos, não precisa ficar encucado em decorar isso. Mas veja, aqui é a arteríola central. Tá vendo aqui? Até esse laser parece uma hemácia, né, Mozart? Tá ainda, Olha lá, pode que até lindo. usar como ela. Exato. Com centro pálido, inclusive. Então, olha só, a hemácia chega através da circulação arterial aqui no baço, ela vem, até que ela chega nessa região aqui. Aqui no zoom, você está vendo que o leito arterial, ele meio que desemboca nesse espaço aqui. Ele joga, as hemácias são jogadas num meio e depois de um certo tempo, elas têm que se virar para entrar de volta no sistema vascular, né? Só que agora no sistema venoso. Ela entra através dessas fenestras, através desses buraquinhos aqui. Só que olha que bacana. As hemácias, elas têm cerca de 8 micras de diâmetro. E esses buraquinhos têm cerca de 2 a 3 micras, muito menor. Então, para a hemácia entrar de volta no sistema vascular, agora precisamente no leito venoso, ela precisa se deformar, né? Ela precisa se espreme comigo, Mozart. Ela precisa se espremer, e aí sim, quando ela se espreme, ela retorna ao leito, ela vai para o leito venoso e aí retorna para a circulação sistêmica. Só que aí tem um porém. Porque, veja, no momento em que ela cai nesse espaço aqui, ela chega num ambiente verdadeiramente hostil. Ela chega nesse ambiente hostil. E eu digo ambiente hostil porque é um ambiente que é um pouco mais hiperosmolar, mas é um ambiente hostil porque lá residem os tais dos macrófagos esplênicos. Essas célulazinhas verdes aqui no nosso esquema, e são esses macrófagos esplênicos que são responsáveis pela destruição das hemácias. São eles. Então, o que a hemácia tem que fazer? Para ela não ser destruída, ela meio que tem que fugir rápido, cara. Sebo nas canelas. Ela sai do leito arterial, tem que sair correndo para chegar no leito venoso. Porque se ficar dando bobeira ali, o macrófago vai lá e ó. Nheque. É que eu falo, passou devagar pelo baço, o macrófago atropela. Pois é, e a gente vai ver algumas situações aqui na aula que, por exemplo, a hemácia perde a sua capacidade de se deformar. Então, se ela não se deforma, ela não consegue entrar direito naqueles buraquinhos, nas fenestras. Vai passar devagar pelo baço, passou devagar pelo baço, o macrófago atropela. Exato. Ou a hemácia tem algumas coisas na sua superfície. Isso é uma imunoglobulina. Ficando imunoglobulina na cabeça, não consegue, fica batendo ali no buraquinho, não consegue entrar. O macrófago vai lá
em eco. Que é isso, Mozart? Sob forma de foice. Ah, exatamente. Exatamente. Então, esse é um ambiente hostil. A hemácia tem que passar rápido. A gente está falando essa introdução inicial porque, assim, muita gente tem a noção errada de que hemólise é a destruição de célula. É a destruição de hemácia, melhor dizendo. Mas tá errado. Isso que a gente está discutindo aqui não é chamado de hemólise, né, Mozart? O que a gente está falando aqui é um processo absolutamente fisiológico. A hemácia tem que morrer com 120 dias ou mais. Ela velhinha lá, ela tem que morrer realmente com 120 dias ou mais. Esse processo de morte de hemácias é a chamada hemocaterese, um processo fisiológico, apesar de você estar matando célula. É um processo de renovação celular, né? Sim, você tem que renovar células velhas, botar células novas circulando. Então isso é a hemocaterese, o que a gente discutiu. Hemólise é quando uma hemácia jovem é destruída. Então, assim, hemólise, para botar bonitinho no seu caderno, o próximo slide vem a definição, ó, jogando lá para cima vai aparecer do lado. Destruição prematura de hemácias. O prematura é importante, porque nem toda destruição ocorre em hemácias novinhas. Isso aí. Beleza? E eu te falei, a gente estava te falando que a hemocaterese ocorre majoritariamente no baço. A hemólise, ela pode ocorrer, digamos assim, em dois sítios principais. Ela pode ocorrer no leito vascular, e aí a gente chama isso de hemólise intravascular, ou ela pode ocorrer fora do vaso. E o principal local é o baço também. Nesses casos, a gente chama hemólise de extravascular. Ela ocorre fora do vaso porque é justamente naquele momento em que ela deixa a arteríola central, cai naquele ambiente hostil, ela está fora do vaso. E aí o macrófago vai lá e destrói a hemácia fora do vaso, por isso extravascular. Agora, como é que a gente suspeita? Isso aqui é a introdução, é a base para você saber o conceito de hemólise e saber onde que ela pode ocorrer. Mas na prova, mais importante do que isso é a gente saber reconhecer a anemia hemolítica, né? É olhar Como o suspeitar enunciado, de uma anemia hemolítica. enunciado e entender, pô, isso aqui é uma questão de anemia hemolítica. Então, normalmente, o que você vai ter numa anemia hemolítica? Você vai ter, além da anemia, você vai ter o laboratório do seu corpo querendo compensar essa hemólise e as consequências da morte da hemácia. Então, você tem basicamente o laboratório que tem esses dois parâmetros. Um marcador de que você está tentando compensar essa hemólise e a consequência da morte das hemácias. E, eventualmente, algum outro sinal clínico que você pode pescar, né? O primeiro tópico que a gente vai colocar aqui é a tal da reticulocitose. Reticulócitos são aquelas células jovens, não são nem hemácia. Pré-hemácia. Isso. Pré-hemácia. É uma pré-hemácia, né, que a medula óssea libera na circulação e após alguns diazinhos, cerca de 2, 3 dias, o reticulócito na circulação vira hemácia. Mas por que aumenta a contagem de reticulócitos? Por que há reticulocitose na anemia hemolítica? Veja, as células vermelhas, as hemácias, elas estão sendo destruídas de forma prematura na circulação. Então, imediatamente, a medula percebe isso e pensa o quê? Cara, eu tenho que acelerar a produção de células. Aumenta a linha de produção. Eu tenho que acelerar a linha de produção para jogar, cara, mais hemácias. Não são hemácias ainda, mas eu tenho que jogar mais células vermelhas na circulação para compensar essa perda. E aí, como a célula que é jogada para fora da medula é a reticulócito, a gente vê mais reticulócito na circulação, por isso reticulocitose. E aí o bacana do reticulócito, né, Mozart, é porque ele é uma célula um pouquinho maior do que a hemácia. É uma célula mais imatura que a hemácia e é um pouquinho maior. E aí quando você vai fazer o hemograma de uma pessoa, até vem diferenciado ali o quanto de reticulócito aquele total de células representa. Mas quando o aparelho vai ler aquilo, ele não consegue diferenciar direito o que é hemácia e o que é reticulócito, né? O troço tá meio vermelho ali, você tá com cara de hemácia. Tá com cara de hemácia. Então, por exemplo, quando ele vai avaliar o volume corpuscular médio de todas aquelas células, ele vai botar reticulócito e hemácia tudo junto, no mesmo saco. E aí, como os reticulócitos são maiores do que as hemácias, o VCM, o volume corpuscular médio das células, acaba estando maior no exame, né? Então, isso daqui é um dado bacana. Mas esse VCM aumentado não se compara a um VCM de uma anemia megaloblástica, né? Não. A anemia megaloblástica é normalmente um VCM bem mais aumentado, até porque tem algumas anemias hemolíticas que a gente vai ver hoje que dão uma anemia hipomicro. Sim. Né? Então a gente vai ver isso aí também. Exatamente. O VCM aqui, ele não costuma passar de 110, por exemplo, quando ele aumenta. Uma megaloblástica vai 120, coisa e tal. E aí você imagina, Mozart, quando uma hemácia ela é destruída, ela explode. E dentro dela, há uma série de coisas ali dentro. Enzima e hemoglobina. A hemácia basicamente é um pacote de hemoglobina.
Cada hemácia tem 280 milhões de moléculas de hemoglobina. Cada molécula de hemoglobina carregando 4 oxigênios. E aí, quando você mata a hemácia, como toda célula que morre, libera uma enzima que está dentro de todas as células, a LDH. Quando você tem elevação da LDH, junto com a reticulocitose, a gente estava conversando sobre isso, você tem uma especificidade para anemia hemolítica de 95%. Reticulocitose mais LDH aumentado, tá com toda a cara de anemia hemolítica. Outra coisa que aumenta na circulação é a bilirrubina indireta. Mas veja, não tem bilirrubina indireta dentro da hemácia. Não é exatamente isso. Vou até escrever aqui, né, a hemoglobina. Vou até botar aqui, ó. Vamos ver se vai ficar bonitinho. Hemoglobina HB. A hemoglobina é composta por 4 cadeias de globina mais 4 M's. Certo, Mozart? Vê se eu tô falando besteira, hein? As M e a globina. 4 M's. Hemoglobina. M e globina. Exato. E cada M é composto por ferro. Lembra disso? Ferro mais protoporfirina. Porfirina 9. Beleza. Por que eu tô falando essa história toda de novo com você? Porque a bilirrubina indireta, ela vem da protoporfirina 9. Olha só, a hemácia explode e aí cai na circulação a hemoglobina. E a hemoglobina, ela é meio que rapidamente dissociada e dá e aquelas 4 cadeias de globina, os 4 grupamentos M, eles se separam. Desse grupamento M, há ferro, que é reaproveitado para a síntese de novas hemácias. 80% do ferro do nosso corpo ele é reciclado. E a protoporfirina 9 fica ali sobrando também. E ela é rapidamente metabolizada. Ela é metabolizada primeiro em biliverdina, e a biliverdina vai dar origem à tal da bilirrubina indireta. Não passou pelo fígado ainda, não foi conjugada, portanto, bilirrubina indireta. E a bilirrubina indireta, por mais que ela não seja conjugada ainda, né, mas ela vai promover icterícia. Sim. Não é uma icterícia importante, mas pode estar com uma icterícia. Normalmente as questões de prova trazem uma icterícia leve. Leve, uma cruz. Mas a icterícia, mas essa bilirrubina livre aí pode dar uma confusãozinha. Pode. E além disso, Mozart, quando você tem essa combinação de palidez, né, tá examinando o paciente palidez com icterícia, aí você tem que pensar certamente, né, cara, pulga atrás da orelha, isso aí deve ser uma anemia hemolítica. Anemia icterícia tem que pensar em anemia hemolítica. E não só isso, a bilirrubina indireta aumentada, ela leva a outra repercussão que pode ser muito importante, Sim. né? Porque assim, a bilirrubina, ela vai chegar, né? Agora eu tenho uma carga maior de bilirrubina, indireta ainda, chegando no fígado. E aí então, se tá chegando mais bilirrubina no fígado, mais bilirrubina passa a ser excretada na bile. E aí, na bile, a bilirrubina em grande quantidade pode se combinar com cálcio, formando cálculos de bilirrubinato de cálcio. Então a colelitíase, colecistite, enfim, doenças litiásicas da via biliar também são possíveis complicações de anemias hemolíticas. Isso é bacana de você saber. E a característica desse cálculo biliar é diferente do cálculo biliar normal que a gente está acostumado a ver da doença calculosa. Normalmente o cálculo biliar, a sua composição mais intensa é de colesterol. Sim. Aqui nós estamos falando de um cálculo de bilirrubinato de cálcio. E a presença de cálcio nessa pedra faz com que esse cálculo apareça numa radiografia de abdômen. Coisa que você não vê na colelitíase normal. Né? A colelitíase normal, mais uma vez, o cálculo é de colesterol, não aparece numa radiografia de abdômen. Aqui, porque tem cálcio, você vai ver lá a pedrinha na via biliar daquela pessoa, um cálculo de bilirrubinato de cálcio, também chamado às vezes de cálculo pigmentado. Sim. E que algum tempo atrás era indicação precisa para se fazer a colecistectomia. Hoje não é mais. Beleza. Agora, Mozart, tem uma coisa que acontece, né? Ainda naquele raciocínio de que explode a hemácia, sai um monte de coisa. Saiu a hemoglobina com seus 4 grupamentos M. Sim. E suas 4 cadeias de globina. A globina, e a gente vai ver isso ao longo da aula, né? As cadeias de globina, elas são elementos tóxicos, né? Elas não podem ficar livres por aí, porque isso vai causar problema no nosso corpo. Então, o que o organismo fez? Ele começou a elaborar um mecanismo de proteção contra essas cadeias de globina que eventualmente ficam livres. Existe uma molécula que circula na gente que capta essas cadeias de globina para neutralizá-las. Basicamente é um segurança que fica circulando no teu sangue procurando globina livre. Encontrou a globina livre, vai lá e agarra, impedindo que a globina exerça seu efeito tóxico.
Mas conforme ela vai agarrando cada vez mais cadeias de globina, a sua quantidade na circulação vai diminuindo. Porque isso vai ser degradado no fígado. Exato. E essa molécula que a gente está ressaltando, né, de proteção, seria a aptoglobina. Então a aptoglobina fica consumida na anemia hemolítica porque ela capta muita cadeia de globina. Agora veja, outros dados que podem aparecer. Alguns pacientes com anemia hemolítica podem se queixar de uma urina um pouco mais escura, né, Mozart? Sim. Por que isso acontece? Você começa a filtrar, no final das contas, a bilirrubina, e aí você vai ter, basicamente, bilirrubina sendo excretada. Mais ou menos a bilirrubina, porque ela sofre um processo de transformação, ela começa a aparecer na urina. Você passa a apresentar a bilirrubina e você também tem a hemoglobina sendo quebrada. Você tem a hemoglobinúria e a hemosiderinúria. Você pode apresentar nesses casos aí. Hemosiderina seria um pigmento também que está dentro basicamente da hemácia. É a hemoglobina misturada lá e virou hemosiderina e virou lá. E a hemoglobina meio que não deu tempo dela ser metabolizada, quebrada em 4 grupamentos M, 4 cadeias de globina, ainda não deu tempo. Rim, foi embora. Chegou no rim, e aí no rim a hemoglobina ela é excretada e dá a coloração um pouquinho mais escura, né? E isso pode levar à necrose tubular aguda. Sim. Quando você tem uma situação de muita hemoglobinúria, você pode ter uma necrose tubular aguda semelhante à rabdomiólise. A hemoglobina é tóxica ali, sim, né? Também, é um pigmento tóxico. Sim, tem a globina também. Então, sim. Né? E esse tá com asterisco aqui, né? A hemoglobinúria e a hemosiderinúria, porque esse é um marcador que ocorre, né? A gente espera que ocorra, principalmente nas anemias hemolíticas intravasculares. Estou colocando o vaso aqui do lado. Boa. Porque quando a hemólise é extravascular, não dá tempo da hemoglobina chegar ao rim. Essa seria a ideia, mais ou menos. E conforme o Mozart falou, essa hemoglobinúria pode evoluir com uma injúria renal aguda causada por necrose tubular aguda, algo que a gente já viu no bloco de nefro. E para a gente amarrar, eu coloquei aqui um dado mais específico de uma anemia hemolítica intravascular. Agora eu coloco um dado mais específico de uma anemia hemolítica extravascular. Ocorre principalmente aonde? No baço, né? Então, se tem muita destruição, tem um processo acelerado acontecendo no baço, a tendência é que haja esplenomegalia. Então, isso aqui, cara, você bater o olho nesses dados aqui, claro que a questão não vai te entregar tudo de bandeja, mas você tem que conhecê-los todos, porque eventualmente a banca vai jogar um ou outro. Volta e meia eles brincam. Paciente com palidez, icterícia, bota uma reticulocitose. Bota palidez, icterícia, bota um aumento de LDH. Raramente bota aptoglobina, é esquisito, né? É verdade. Que é um marcador importante pra caramba e raramente é colocado na questão de prova. Normalmente é assim, palidez, icterícia, esplenomegalia, adora colocar, bota um LDH aumentado, bota uma reticulocitose. Tem que pensar em anemia hemolítica, o próximo passo depois é saber quais são as doenças que podem provocar isso. Beleza. Agora sim, mudando um pouco o cenário da nossa discussão, a gente estava falando aqui de como suspeitar anemia hemolítica. E quando o paciente ele tem, né, uma anemia hemolítica, principalmente anemias hemolíticas crônicas, ele pode desenvolver algumas complicações. Isso aqui é bacana de você ter nessa parte inicial da nossa discussão aí no seu caderno. Esse paciente com anemia hemolítica crônica, eles podem desenvolver algumas complicações específicas que a gente vai conhecer, a gente vai chamar de crises anêmicas. Crise anêmica, Mozart, dá essa ideia realmente de que, meio que de forma abrupta, aquela anemia hemolítica crônica, compensadinha, que geralmente está compensada ali, seja com níveis de hemoglobina um pouco mais altos ou um pouco mais baixos, ela de repente sofre um problema, uma complicação, e os níveis de hemoglobina caem de forma mais drástica, assim, de forma mais abrupta. E cai mesmo. Cai mesmo. É assim, tá com 7 de hemoglobina, 8 de hemoglobina, depois faz 3 de hemoglobina. É crise anêmica aguda mesmo, com uma queda importante da hemoglobina. Aqui a gente vai colocar duas principais, vamos falar sobre outra ao longo da aula também. Então anota aí no seu caderno, a primeira seria a crise aplásica, que tem como uma grande etiologia, né, Mozart? Sim, qual é? O vírus da eritema infeccioso, o parvovírus B19. A literatura começa a trazer também pneumococo, salmonela e Epstein-Barr, tá? Mas classicamente é o parvovírus B19, que é um bicho que basicamente infecta a célula pré-hemácia. Que está lá na medula óssea. Que está na medula óssea e não deixa isso sair. E quando você tem uma infecção desse eritroblasto, que é essa pré-hemácia, o eritroblasto não consegue ser diferenciado em reticulócito. Então, basicamente, aquela linha de montagem que estava acelerada pra caramba, liberando reticulócito... Que ele já tinha anemia hemolítica crônica. Exatamente, já estava acelerada pra caramba, de repente a fábrica, pum, trava. O que acontece? Quem estava liberado de reticulócito na circulação vai virar hemácia e vai morrer, porque é anemia hemolítica. Só que você não joga mais reticulócito na circulação.
E aí você começa a ver o grande achado da crise aplásica, que é algo que chama atenção. Era uma anemia hemolítica, de repente, bum, faz um anemião, e você esperaria uma reticulocitose. Sim, para compensar. Para compensar. Só que como a fábrica parou, esses pacientes evoluem com uma reticulocitopenia, com queda de reticulócito. É uma mudança no padrão, né? Uhum. Isso aqui ocorre principalmente em criança, né? Sim, sim. Eritema infeccioso, né? É uma doença mais da Negócio pediatria. de pediatria, negócio de Júlia. A gente não vai se meter nisso, né? Mexe Vai ter isso. aula sobre isso mais na frente no ano. Acho que no médio Exantemática, curso é mais né? pra frente. Exantemática. E o parvovírus B19, como boa parte dos vírus, não tem assim um tratamento específico contra ele. OF. Orações fervorosas. O que você faz é uma conduta de suporte. Precisou de transfusão? Transfunde, mas não tem nada específico para tratar o parvovírus B19, essa crise aplásica. Outra crise, Mozart? Megaloblástica. Para mim é a mais legal de todas, porque você tem que entender que todo esse processo de compensação da hemólise, Da linha de onde produção. a tua linha de produção está acelerada, jogando reticulócito, depende de uma medula boa, depende de matéria-prima. Uhum. E como a Sim, gente claro. falou, o ferro, 80% dele ele é reciclado. Beleza. A B12, os níveis de B12 demoram pra caramba pra cair. Anos. Quem é que normalmente é o fator limitante da jogada? É a terceira matéria-prima, o folato. O folato é absurdamente consumido quando você tem replicação celular. E, pô, se você tá colocando essa linha de montagem acelerada pra caramba, você tá consumindo ácido fólico pra caramba. Isso. É por isso que todo paciente com hemólise crônica que você viu no seu ambulatório tinha prescrição de ácido fólico todo santo dia. Exatamente. Na anemia hemolítica do tipo anemia falciforme, a que você quiser, você vai ter ácido fólico sendo prescrito lá. O que é a crise megaloblástica? O estagiário fez bobagem. Alguém não prescreveu o Não folato. prescreveu, o paciente não tomou, acabou no posto. Sim. E aí o que acontece? Agora a fábrica, de novo, trava, não por uma infecção, mas por falta de matéria-prima. Não tem matéria-prima. E se não tem matéria-prima, os reticulócitos que estavam na circulação vão virar hemácias. As hemácias vão morrer, porque é uma anemia hemolítica, mas com a fábrica travada você não joga mais reticulócito na circulação, você também tem uma reticulocitopenia. Só que aí a gente fica numa encruzilhada aqui, né? Porque Anemião com reticulocitopenia. tem duas coisas que causam isso, né? Boa. E a gente vai ver lá na frente que tem alguma coisa pra você fazer na crise megaloblástica. Se tá faltando folato, você vai dar folato. Mas calma que eu vou botar isso escrito. Mas, cara, aqui não tem por que você dar ácido fólico, você tem tratamentos ali diferentes. Então é preciso alguma forma de tentar diferenciar essas crises anêmicas. Qual é a dica? Cara, a dica aqui é que a gente tá ligando com uma crise megaloblástica. E vai voltar para a aula de anemia carencial da semana passada. O que a gente observava na hematoscopia de pacientes com anemia megaloblástica? Os tais dos neutrófilos, tá aqui, plurissegmentados, ou abreviei. hipersegmentados. Isso, plurissegmentados. Você vai encontrar isso na circulação, cara. Aqueles neutrófilos com os núcleos todos cheios, lotado de lóbulo. Porque não conseguiram fazer replicação adequada por falta de ácido fólico. O ácido fólico é fundamental para a replicação celular de forma adequada. Não tem, fica essa bagunça aí. Não só das hemácias. Sim. Neutrófilos aqui, Todas né? as células. Os megacariócitos que dão origem às Todas as plaquetas também. E, como eu te falei, o tratamento da crise megaloblástica É não seria- deixar ela acontecer. É. É basicamente fazer reposição de ácido fólico. Geralmente é o ácido fólico que está faltando, então é o ácido fólico que geralmente você dá. Então isso aqui é importante. Vai pintar na tua prova uma anemia hemolítica, uma história de hemólise crônica, de repente, bum, faz um anemião, e aí você vai olhar uma reticulocitopenia. Pode ser aplásica, pode ser megaloblástica. A aplásica, a questão normalmente vai trazer uma febrinha ali no meio, ou após uma infecção, vai colocar assim. A megaloblástica, a tendência dessas questões da megaloblástica é não falar nada. Aham. Entendeu? Não fala nem que está usando o ácido fólico, não está usando, mas colocam o neutrófilo hipersegmentado ou plurissegmentado para você falar assim, porque tem neutrófilo plurissegmentado, é uma megaloblástica e não uma plásica. Boa, beleza. Vamos fazer algumas questõezinhas aqui, Boa, só para vamos treinar. dar uma esquentada. Os principais exames laboratoriais indicados para investigação inicial das anemias. Veja, aqui você pode solicitar tudo, né? Mas tem uma... Eu nunca sei, eu peço VHS. Eu não sei, eu peço VHS. Ninguém sabe para que serve, mas tudo bem. Beleza. Tem um exame aqui. Claro, o hemograma você vai solicitar, Claro. pô. Aham. Porque é o hemograma que vai confirmar a queda da hemoglobina, que é o que define a anemia. Então, beleza, hemograma ok. Sim. Só que existe um outro marcador aqui que a gente já falou com você, que é um marcador importante para você pensar se essa anemia ela é hemolítica ou se ela é uma anemia carencial. Na aula passada, né, de anemia carencial, estava faltando matéria-prima. Se não tem matéria-prima, Você começa a ter dificuldade em jogar as células lá para dentro.
Você está Exatamente. faltando matéria-prima. A anemia carencial ela é uma anemia que a gente chama de hipoproliferativa. No caso das anemias hemolíticas, não estou falando agora de crise anêmica, não é assim, isso. No princípio está tudo funcionando direito. Anemias hemolíticas, de maneira geral, você espera que haja reticulocitose, por conta daquela linha de produção acelerada. Então percebe que o reticulócito, ele é um grande divisor de águas aqui pra gente. Solicita hemograma, tem anemia, solicita o reticulócito, aí você divide as aulas. A reticulocitopenia, se não for uma crise anêmica, você vai pensar na aula de anemia 1. Sim. Ferropriva, megaloblástica, anemias carenciais. Hipoproliferativas. Mas se forem anemias com reticulocitose, você vai pensar nessas anemias hemolíticas que são hiperproliferativas. Só lembrando um detalhe, Lembra? reticulocitose pode acontecer numa carencial. Quando você dá ferro, Sim. você pode ter um pico de reticulose. Não só lembrar da aula passada, não foi parecendo que a gente é maluco, né? Então, a reticulocitose pode acontecer no tratamento de uma carencial. Mas, de novo, é fácil de entender. A linha de montagem estava parada. Você deu o que estava Você faltando. deu matéria-prima, a fábrica começou a voltar e começa a jogar reticulócito na circulação. Perfeito. Olha outra aqui, ó. Na anemia hemolítica, podemos encontrar nos exames laboratoriais as seguintes alterações. Bilirrubina direta elevada? Não, é Não. indireto. Bilirrubina indireta elevada? Sim. LDH diminuída? Não, Não. LDH elevado. Matou célula, você libera LDH. Síndrome de liso tumoral, classicamente, tem LDH aumentado, tá matando um monte de célula. Não é assim. Letra C, bilirrubina indireta elevada, LDH elevada e aptoglobina elevada? Boa. Não, a aptoglobina cai. Cai. Ah, é, tá certo. Vamos usar. Letra D, bilirrubina indireta elevada, LDH elevada e aptoglobina cai. diminuída. Beleza, porque ela capta a globina e ela é consumida. Meu Deus. A letra Esse é o protótipo da questão que a gente erra na hora. Você vê, né? Vai pro shopping errado gravar a aula. Ai, meu Deus do Meu céu. Deus. Vambora. Em um paciente com anemia hemolítica intravascular, espera-se usualmente a redução do marcador. Vai, Mozart! O que cai, Mozart? Cai a Aptoglobina. Maravilha. Foi essa parte inicial? Aprendi. Beleza. Vamos embora então. Agora sim, vamos começar a falar das doenças. Já temos uma base aqui bem sólida para começar a entender melhor cada uma dessas doenças. E a primeira é ela, a esferocitose hereditária. O protótipo das anemias hereditárias causadas por defeitos no citoesqueleto das hemácias. Existem algumas outras condições, mas a esferocitose hereditária, como eu te falei, é o protótipo. Vou colocar a hemácia aqui e vou dar um zoom, um super zoom na hemácia para a gente enxergar o citoesqueleto da hemácia. Olha só, tá aparecendo a imagem aqui, o nome de cada molécula, você tá vendo aí proteína 4.1, 4.2, banda 3, anquirina, espectrina, actina. Não precisa decorar tudo. Não precisa decorar tudo. Esse aqui, essa doença, né, que é uma doença herdada por herança autossômica dominante, em cerca de 80% dos casos é uma herança autossômica dominante, e isso eventualmente cai na prova, é marcada pela deficiência ou defeito de alguma ou algumas dessas moléculas do citoesqueleto. A principal molécula que é defeituosa ou que está faltante é a tal da anquirina. Isso acontece em cerca de 40% a 50% dos casos. Boa. Então, assim, se tiver que decorar aqui duas coisas do que a gente falou até agora, você pensa que é uma anemia autossômica, uma herança autossômica dominante, e além disso, o defeito da anquirina, que é o principal 40% a 50% dos casos. Boa. Isso aqui é o mais importante. E veja, quando a hemácia ela perde esse componente do citoesqueleto, né? Esse ou qualquer outro componente do citoesqueleto, a tendência é que a sua forma se modifique, né? Sim. Mas na esferocitose hereditária, o bacana é que quando ela perde essa molécula não de membrana, do citoesqueleto, o que acontece? Olha que bacana. Essas moléculas do citoesqueleto, elas também são importantes meio que para ancorar algumas moléculas que ficam na membrana da célula. Só que se você não tem essa âncora, componentes que ficariam eventualmente na membrana celular começam a ficar mais soltos, eles são perdidos. Eu tenho menos componentes da membrana celular. Se eu tenho menos componentes numa membrana celular, a tendência é que aquela célula diminua de tamanho. Tenda a murchar. Eu gosto de imaginar isso aqui como se fosse uma linha, né? Eu pego a hemácia, que é um círculo. Aí vamos supor que eu abro esse círculo e fico com uma linha reta. Sim. Se eu estou perdendo elementos da membrana, eu vou ter cada vez mais uma linha menor. E aí, se eu for fazer uma hemácia, um círculo, com uma linha menor, esse círculo tende a ficar pequenininho. Sim. E é exatamente isso o que acontece na esferocitose hereditária. Ela fica menor. E, além disso, o seu formato também muda. Ela perde aquele formato bicôncavo e fica um pouco mais esférica.
daí o nome, esferocitose hereditária. Que não é exclusivo da esferocitose. Não é. A anemia hemolítica autoimune, por exemplo, pode dar esferocitose. Então, esferócito é igual a esferocitose hereditária. Calma, na maioria das vezes a questão vai ser assim, mas a esferocitose também pode ser uma forma de uma hemácia de uma outra doença de anemia hemolítica autoimune, que também pode dar microesferócito. Olha só na hematoscopia como é que a gente vê. As setas, elas estão ajudando a gente. E olha que detalhe bacana de você perceber. Essa daqui, vou ver, essa daqui, ó, mais embaixo, ela se assemelha a uma hemácia normal. Tá bacana. Porque ela tem aquela palidez central, beleza. O que acontece na esferocitose hereditária que a gente acabou de te falar? Eu perdi alguns componentes da membrana e a hemácia, ela fica pequenininha com um formato mais esférico. Beleza, esferócito ou até mesmo microesferócito, células redondinhas, mas ainda menores. A gente falou alguma coisa aqui, assim, a gente falou do citoesqueleto, mas o citoesqueleto só dá a forma ali. A gente está falando de algum defeito, algum déficit quantitativo de conteúdo de hemácia? Na produção da hemoglobina, por exemplo, lá de dentro? Não. Hemoglobina? Continuam tendo 280 milhões de moléculas de hemoglobina ali dentro. Só que ao invés de ter um centro pálido, um pneuzinho, que está espalhadinho e por isso fica menos vermelho, agora você juntou todo mundo num lugar menor. Aí a máquina vai olhar, caramba, tá vermelhão. E essa hemácia vermelhona talvez seja o grande definidor para você falar que é uma esferocitose hereditária. Ajuda. Você tem os 280 milhões de moléculas de hemoglobina aí dentro, só que com uma hemácia menor. Então a palidez ela central, concentra. A palidez central vai embora. Ela concentra e fica mais vermelhinha. Exatamente. Isso ajuda a gente já a entender um pouco mais da clínica e do laboratório desses indivíduos. Porque assim, beleza, você está falando da hemácia, ela é pequenininha e tal, mas a gente até não chegou a explicar ainda por que a anemia ocorre. Tá na aula de anemia hemolítica, pô. Porque ela vai passar devagar pelo baço. Ela vai passar devagar. Apesar dela ser pequena, Mozart... Ela tá dura. Ela tá dura. E mesmo ela sendo pequena, ela não é tão pequena quanto a fenestra. Exatamente. Aqui, por exemplo, aqueles feroz tem 4, 5 micras. O buraquinho tem 2 micras. Ela precisaria se deformar. Só que como é que ela vai se deformar? Não tem o centro pálido. Ela por tá isso que é bacana lotada. a hemácia ter o centro pálido. Porque se ela é aquele forma de pneuzinho, fica mais fácil dela espremer, porque tem um espaço no meio. Ela consegue... Gostou do funk? Ela faz funk e ela consegue entrar. Agora não tem mais espaço para ela fechar. Ela tá abarrotada. Ela tá abarrotada. Aí você olha assim, tudo vermelho pra caramba. Na hora que ela vai tentar... Aí vai ter dificuldade em entrar no sistema venoso. Passou devagar pelo baço, macrófago atropela. Exatamente. Então, um quadro clássico, criança com anemia hemolítica crônica. E quando você analisa melhor o hemograma dessas crianças, você nota que há uma anemia que pode ser normocítica, mas também pode ser micro. A gente está falando de células de tamanho menor. E o grande dado é a hipercromia das células. CHCM aumentado. Porque tá tudo abarrotado, tudo concentrado dentro de uma célula menor. As células são mais coloridas, mais vermelhinhas, perde-se a palidez central. E mais, a gente está falando que essa hemólise acontece majoritariamente no baço. Então, o quadro típico é de uma criança com anemia hemolítica crônica de padrão micronormocítica, hipercrômica e esplenomegalia. É um bação ali na criança. Esse daqui é o quadro típico da esferocitose hereditária, que vai ser importante para o nosso diagnóstico, mas existe um exame que é muito badalado, que a gente pode lançar a mão para tentar sugerir um pouco mais a doença. Eu digo sugerir porque o teste da fragilidade osmótica ele não é exclusivo também. De novo, na anemia hemolítica autoimune ele pode estar positivo. Ele pode estar positivo. É o tal do teste da fragilidade osmótica. Como é que funciona esse teste, Mozart? Basicamente, você coloca essa hemácia que está abarrotada de hemoglobina lá dentro, que não tem o centro pálido, você coloca essa hemácia em soluções de diferentes osmolaridades. Em algum momento, vai entrar mais água na célula. E essa água que está com a parede tensa pra caramba, porque essa célula que está com a parede tensa pra caramba, quando entrar água, ela rompe. Não aguenta mais. Porque a parede dessa hemácia deve estar tensa pra caramba. Porque a gente tem que lembrar também que as hemoglobinas se odeiam. Elas tentam se repelir. Tanto é que a hemácia, ela tem o centro pálido justamente por isso. Porque elas se repelem e ficam na periferia e deixam o centro pálido. Agora não tem como deixar o centro pálido. Elas estão querendo, sai. Exatamente, uma empurrando a outra, só que elas não têm como dilatar isso, porque você perdeu proteína do citoesqueleto. O que vai acontecer? A parede está tensa pra caramba. Um pouquinho de água que entrar ali, rompe. Então rompe mais cedo do que romperia numa situação onde você tem um centro pálido. Isso não é específico da esferocitose, mas, tem uma anemia hipercrômica
com teste da fragilidade positivo, acabou. Isso tá com cara de esferocitose hereditária. Você me lembrou, esse negócio das hemoglobinas, elas não têm pra onde ir, né? Se elas meio que se odeiam. Eu lembrei, assim, já aconteceu comigo, brigava muito com meu irmão, minha mãe botou aquela camisa, que fica os dois com a mesma camisa. Exatamente. Imagina a tensão no pano daquela camisa. Ah, é? Entendeu? Se entrasse mais um irmão na briga, se ele também tivesse brigado, rasgava a camisa. É isso aí. E tem outro, né? Exatamente. No Exatamente. jogo Eu pensei também. nos outros dois. Beleza, então. Vamos ver como é que faz o tratamento dessa condição? O tratamento, ele é basicamente de suporte. Sim. Você vai dar o ácido fólico por ser uma anemia hemolítica crônica, aquela linha de produção da medula está sempre acelerada. Então, você tem que garantir a matéria-prima para a medula produzir. Então, você vai dar ácido fólico. Eventualmente, se o paciente desenvolver algum quadro grave, isso é bem variável, né? Tem paciente que tem um quadro quase que assintomático, outros quadros mais graves. Se precisar, você vai fazer Tem gente que uma passa transfusão. a vida inteira com esferocitose hereditária sem saber que tinha. Pois é. Então, sim, você vai tratar de acordo com a gravidade da doença. Na maioria das vezes, suporte, ácido fólico e vamos que vamos, fica tudo bem. Só que tem alguns pacientes com sintomas importantes, que aí não dá para você fazer só suporte. Por exemplo, é uma criancinha com anemia hemolítica crônica que tem um baço grande, e aí o baço tá gerando sintoma... Eu tô fazendo baço aqui. Não, peraí, deixa eu fazer direito. Vou fazer um baço grande, pô, o baço grande começa a apertar o estômago. Sim. E aí a criança... E a criança começa a sentir dor, aquele baço começa a aumentar, começa a sentir dor, coisa e tal. E aí não tem... E mais, né? Às vezes você tem um baço que é tão hemolítico, é um baço que está destruindo tanta hemácia que está levando a muito sintoma de anemia associado. Ah, então não tem jeito. Ah, é baço. Você é matador? Eu vou arrancar você. Aí não tem jeito, você tem que tirar o baço dessas pessoas. Normalmente, quando você tem uma anemia que ela é refratária, são casos mais graves. Uma coisa que cai muito em prova como indicação de esplenectomia é a criança que não cresce. Déficit de crescimento. Então, assim, é uma indicação de esplenectomia. Antigamente, esferocitose hereditária era igual a vai embora o baço. O pessoal nem pensava muito. Só que traz algumas consequências, né? Pois Você tirar o baço. Exatamente. O baço é um órgão imune da criança fundamental. Aliás, é um órgão imune para todo mundo. E particularmente nos primeiros 5 anos de vida, é um órgão fundamental para as crianças. Então, quando você retira o baço nessas crianças, particularmente muito pequenininhas, você pode ter complicações. Pois é, essas crianças menores de 4, 5 anos, elas são ainda mais suscetíveis a infecções por germes encapsulados. Meningococo, pneumococo, por exemplo. Então, para essas crianças, você evita fazer a esplenectomia nessa idade, menor que 4 e 5 anos. Passou disso, se tiver indicação, você vai fazer. Algumas literaturas falam até que até 4, 5 você poderia fazer uma esplenectomia parcial. Parcial, né? Para você não arrancar tudo, deixa lá um pedacinho de baço lá. Tem algumas pessoas que fazem isso como conduta, né? Mas cada vez menos a gente vai fazer, né? E seja qual for a idade do paciente, né? Seja menor que 4 ou 5 anos, que eventualmente tirou o baço nessa idade, seja numa pessoa mais velha, e aí eu incluo adultos também. Trauma. Se você tirou um baço por causa do trauma, você tem que vacinar aquelas pessoas contra germes encapsulados. Não é um órgão importante para a defesa contra esses germes? É mais importante ainda menor que 4, 5 anos. Mas ao longo da vida, o baço mantém essa importância. Então, se você está tirando esse elemento de proteção, você tem que garantir que as pessoas são vacinadas. Se for um procedimento eletivo, né, você marcou a esplenectomia para daqui a tanto tempo. Aí, beleza, você vacina a criança ou a pessoa antes do procedimento, algumas semanas antes. Agora, no trauma não dá, né? Eu só tô falando isso por causa do trauma. Exatamente. Você não vai postergar a esplenectomia porque você não vacinou no trauma. Vacina antes, não. Não, aí você tira e vacina. Isso aí, né? boa. Agora, na hematoscopia, né, Mozart, tem um dado bacana que aparece na prova que te faz identificar se houve ou não esplenectomia, assim, de forma satisfatória. Sim, se uma esplenectomia bem-sucedida. Bem-sucedida, exatamente. Isso aqui se chama corpúsculos de Howell-Joly, que ocorrem após a esplenectomia. Tá quase aqui em cima de mim. Ó o corpúsculo aqui, ó. É isso aqui, ó. Inclusões basofílicas normalmente únicas dentro das hemácias. Isso aqui é um fragmento de DNA. Sim. E sabe por que ele volta a aparecer? Não volta a aparecer. Sabe por que ele aparece quando o paciente ele foi submetido a uma esplenectomia? Porque o baço, os macrófagos esplênicos, além de fazer aquela função de hemocaterese, de eventualmente até fazer hemólise, aquela destruição prematura, eles têm um outro papel. Tem vezes que eles não chegam nem a destruir a célula. Mas passa uma célula saudável ali que não tem 120 dias de vida. Tem 60 dias de vida, sei lá. Passou ali, mas ela tá suja. Tá com um fragmentozinho de DNA.
Aí o que o macrófago esplênico faz? Ele não vai destruir aquela hemácia. Pô, ele é inteligente. Ele vem aqui nessa hemácia, ó, e morde só. ele tira só esse fragmentozinho aqui. Só tira, só dá uma limpeza, faz uma limpeza na hemácia. Ele faz isso. Tá meio sujo aqui, deixa eu tirar. Agora, se não tem baço, não tem macrófago, não tem os lixeiros. Então, o lixo vai continuar. Então, eles vão começar a aparecer na circulação, porque eles não estão sendo mais removidos pelos macrófagos. Então, pós-esplenectomia, se ela for bem sucedida, você espera encontrar corpúsculos de Howell-Joly. E se você não encontrar, Mozart? A maldade tá aí, ficar em prova. Né? Deveria aparecer pós-esplenectomia. Porque se já não tem baço, não tem lixeiro, tem que aparecer. Se não aparecer, é porque tem baço escondido. Algum baço Essa escondido. frase é do professor Marcelo Marinho. É? Baço escondido. Baço escondido. Tem um baço escondido. Um baço escondido que tem outro nome, o nome mais correto, mas baço escondido é a ideia, o baço acessório. Exatamente. O baço acessório pode provocar essa limpeza em outro lugar, pode ter baço em tudo quanto é canto. E aí você procura através de cintilografia, normalmente, e eventualmente faz a cirurgia para retirar esse baço acessório. Então, se não aparecer o corpúsculo, você tem que pensar em baço acessório. Então, para marcar ainda mais, se quiser anotar no caderno, vai aparecer aqui no slide. Isso aqui aparece quando a esplenectomia é bem sucedida. Se ela não for bem sucedida, você não vai encontrar isso aqui. Ou Beleza? se tiver baço acessório. Ou se tiver baço acessório. Exatamente. Boa. Maravilha? Então, ó, vamos fazer questão de esferocitose hereditária? Olha essa questão aqui. É grande, né? A questão do Paraná tem mania desses troços. Afirmativa 1, 2, 3 e 4. Tem que prestar uma atenção danada nisso. Então, olha só, até já botei em corzinha diferente pra gente não se confundir aqui. A gente tá se confundindo um pouco hoje. Não, hoje foi a aptoglobina, viajei na maionese com força. No lugar errado também, tá bom, tem mesmo. A esferocitose hereditária é uma doença de caráter genético do tipo autossômica dominante, sendo pouco frequente sua manifestação na forma autossômica recessiva. 80% Exatamente. autossômica dominante. 80% autossômica dominante. 2. Alterações de determinadas proteínas da membrana do eritrócito, como a anquirinas, pectrinas, banda 3, proteína 4.2, estão na origem da diminuição da resistência osmótica dos esferócitos. Eles são mais suscetíveis a explodir quando você muda ali a osmolaridade de onde eles estão, sendo o defeito da anquirino mais comum. Foi o que a gente pediu pra você saber. Negócio, você começa a ler essa questão. Dá um nervoso. O anquirina, espectrina, banda ferrou. Lembra, foi o que a gente falou. Lembra, a autossômica dominante, o grande problema é a anquirina. Exatamente. E essa é uma questão, assim, você tá na aula de anemia hemolítica, isso aqui vai ficar mais fácil aqui. Sim. Tá na prova isso aqui, cara. Você olha um negócio desse, dá nervoso. 3, ó, esplenomegalia está presente na maioria dos casos. Tá sim. A gente te falou que o caso clássico era de uma criança com anemia hemolítica crônica e hipercrômica que tem esplenomegalia. Agora, porém, não há correlação entre o tamanho do baço e a gravidade da anemia. Não falamos isso. Agora é contigo. E aí? Não sei. Cara, não tem relação. Não costuma ter uma relação, porque o raciocínio é, o baço tá grande, então vai ter mais hemólise. Mas não é bem assim. Parece que não tem essa relação bem especificada. Não é diretamente proporcional. Então a 3 também é correta. Um dado a mais aí, se você quiser anotar no seu caderno. 4, déficit de crescimento é uma das indicações de esplenectomia, que deve ser realizada, se possível, somente após os 5 anos de idade. Então, todas... se possível, é que é importante. Sim. Às vezes você faz com menos de 5 anos, aí normalmente você faz uma parcial. Exatamente. Boa. Essa questão é difícil. E vacina a criança, não pode esquecer. Questão difícil, né? Pô. Outra da universidade, da UFPR, que tinha, né? A esferocitose hereditária é uma anemia hemolítica geneticamente determinada e comum na população. Qual dos achados abaixo não é compatível ou não tem relação com essa patologia? Lembra que é uma anemia hipercrômica. Então, o CHCM, a concentração de hemoglobina corpuscular média, é a mais alta. Então, a letra A, você espera encontrar. Esplenomegalia, espera encontrar. Reticulocitopenia. É aquela história que a gente falou. Hemograma e reticulose para você fazer o divisor de águas se é uma anemia hiperproliferativa ou hipoproliferativa. Você esperaria reticulocitose nessas pessoas. Como uma boa... De novo, você não está falando de crise hemolítica, né? Mas de crise anêmica aguda, né? Exatamente. Litíase biliar, bilirrubina indireta elevada são manifestações que você pode encontrar em qualquer outra anemia hemolítica. Beleza? Boa. Olha só. Paciente de 12 anos encaminhado pelo hemato com esferocitose para avaliação da clínica cirúrgica. Qual dos procedimentos abaixo está indicado para a cura dos pacientes com essa doença? É aquela história. Isso aí é uma questão clássica. Quase a gente não quer fazer mais a esplenectomia, mas ainda... Essa é uma questão, cara... Desculpa. Da minha época de prova de residência, cara. Qual é a anemia hemolítica que cura com a esplenectomia?
Esferocitose hereditária. A gente diz que cura, né? Porque você para de... Você não tem onde a hemácia morrer. Não tem onde ela morrer. Ela continua pequenininha. Continua esferosa. Continua esférica, né? Mas ela não é mais destruída. Ela continua circulando, beleza. Ela só não tem um local de destruição. Beleza. Então você curou a hemólise, você curou os sintomas daquela pessoa. Então, é o mais importante pra gente. Gostei. Fechou? Gostei. Então, essa questão aí caía direto isso. Clássico. Nem tinha visto que estava voltando a cair esse tipo de coisa, não. Maravilha. Vamos pra outra? Bora. Deficiência de G6PD, glicose 6-fosfato desidrogenase. Melhor chamar de G6PD, né? Mais fácil. É mais fácil, né? A G6PD, eu vou colocar aqui o normal, porque eu quero primeiro que você entenda o que acontece com pessoas saudáveis. Tudo bem? Tô colocando aqui uma hemácia para você entender o seguinte. Hemácia, sua grande função na circulação é ela chegar no pulmão, captar oxigênio, chegar no tecido e jogar fora oxigênio. Ela faz isso ao longo de toda a sua vida. Seus 120 dias de vida. Seus longos 120 dias de vida. Chega no pulmão, pega oxigênio, chega no tecido, joga fora oxigênio. Isso aí, esse processo, né? Assim como qualquer trabalho, ele vai dando uma certa canseira. Boa. Ele vai gerando algumas consequências. Toda vez que a hemácia vai, pega, joga fora, isso vai gerando um certo estresse na hemácia. A hemácia fica estressada, ela está trabalhando muito. Exatamente. E aí, como ela fica estressada, e esse estresse tem relação com o oxigênio, a gente chama esse estresse de estresse oxidativo. Sim. E aí o estresse oxidativo, né, que é resultante desse processo de captação e depois de liberação de oxigênio, gera o que a gente chama de espécies reativas de oxigênio. Essas espécies reativas de oxigênio, que normalmente, elas normalmente surgem ao longo da vida de uma hemácia, elas começam a surgir no seu interior, e esses elementos, apesar de ter relação com oxigênio, você pode pensar que é uma coisa maravilhosa, mas essas espécies reativas de oxigênio são ruins. São tóxicas. Não sei se você já ouviu falar, mas o estresse oxidativo é ruim para as células e para a hemácia não é diferente. Então, se eu tenho espécie reativa de oxigênio dentro da hemácia, isso aqui é muito ruim. Eu tenho que arrumar, então, alguma forma de me proteger contra o estresse oxidativo, contra essas espécies reativas de oxigênio. Eu preciso me proteger. E talvez a grande forma de proteção contra isso na hemácia seja a glicose 6-fosfato desidrogenase, a G6PD. Que ela participa de reações que vão culminar como se fosse com uma formação de escudos. Sim. A G6PD eu entendo como um escudo. Ela participa ali de reações que vão neutralizar as espécies reativas de oxigênio. Elas diminuem pra caramba o estresse oxidativo. Ativando o glutatión, fazem um monte de outras reações que basicamente não deixam, deixa eu falar de uma forma diferente, não deixa a hemácia enferrujar. Porque basicamente o oxigênio enferruja. O oxigênio é bom, mas não é. Porque você compra uma faca inoxidável. Para quê? Para não deixar enferrujar. Então ali, se você deixar esses radicais de oxigênio em excesso lá dentro, é como se enferrujasse a parede da hemácia e ela rompe. Não dá para ficar com a hemácia enferrujada. A G6PD, com uma série de reações, como você falou, inclusive a ativação do glutatión, protege a parede da hemácia contra essa ferrugem. Isso aqui acontece numa vida tranquila de uma hemácia. Ao longo dos 120 dias, a pessoa está ali plena, não tem nada, mas isso aqui continua acontecendo. Só que olha que bacana. Não é bacana, né? Interessante. Quando a pessoa ela é infectada, por exemplo, tem uma infecção. E aí pode ser infecção viral ou bacteriana. Quando acontece uma infecção, as hemácias, nossas células de modo geral, elas vão ficar mais estressadas. Já tinha um trabalho delas para fazer. Agora a pessoa está infectada. Ela vai ter que trabalhar ainda mais, cara. O tecido aumenta a taxa de extração. O tecido fica ávido por oxigênio. Então, vamos brincar. Numa situação normal, a hemácia passava pelo capilar lá, jogava 4 oxigênios. Agora, com infecção, aquele tecido está mais ávido por oxigênio. Ao invés de largar 4, tem que largar 8. E aí vai chegar lá no pulmão e ao invés de pegar 4, agora tem que pegar 8. O estresse oxidativo aumenta. Então é mais espécie reativa de oxigênio surgindo. Só que em uma pessoa saudável, beleza. A G6PD plena, em sua plena função, ela vai conseguir também neutralizar, mesmo diante de um processo infeccioso. Então as hemácias não costumam sofrer tanto com infecção, não. E da mesma forma, se uma pessoa ela toma algum remédio, porque tem remédio que aumenta o estresse oxidativo também, mesmo assim, a G6PD dá conta. Então assim, numa pessoa que é saudável, a G6PD garante uma proteção boa contra o estresse oxidativo. A hemácia consegue trabalhar bem. Ela aguenta o tranco. Ela aguenta o tranco do estresse oxidativo. Agora, quando a pessoa tem uma deficiência
da G6PD, vou até colocar a G6PD aqui pequenininha, e é um defeito muito mais qualitativo do que quantitativo, né? Sim. A pessoa tem a G6PD, mas é uma G6PD que não funciona direito. Fala de deficiência, você sempre acha que é uma quantidade menor, né? Mas ele é muito mais em relação à sua qualidade do que a quantidade mesmo. Então vamos fazer o mesmo raciocínio. 120 dias de vida, a pessoa não tem infecção, não tomou nenhum remédio, tá vivendo. A pessoa tá vivendo, mas tem deficiência de G6PD. A hemácia dessa pessoa trabalha também. Vai lá no pulmão, capta oxigênio, chega no tecido e joga fora. Esse trabalho, ao longo da toda a sua vida, vai gerando estresse, e se gera estresse oxidativo, gera espécie reativa de oxigênio. O que acontecia na pessoa que não tem doença? A G6PD garante a proteção contra essas 3 moléculas, por exemplo. Agora, a G6PD não funciona direito, neutralizei uma. Boa. Ficaram 2 sobrando. Aí vamos supor que uma pessoa, por exemplo, que tem deficiência de G6PD, que já sofre com estresse oxidativo, não tem uma proteção, que ela seja infectada, por exemplo, ou que tome algum remédio que aumente o estresse oxidativo. Cara, aí são mais espécies reativas de oxigênio sendo formadas. Cara, aí dá problema, né? Porque você vai enferrujar a parede da célula. O legal é que uma pessoa que tem deficiência de G6PD, mesmo que vai ter isso aí, ela vai ter uma quantidade maior de radicais livres de oxigênio lá dentro. Beleza. A hemácia vai morrer mais cedo. Vai. Mas ela vai morrer ali com 60 dias, com 70 dias. Isso sem infecção e sem droga nenhuma. Sem infecção, né? sem droga nenhuma. E o teu corpo consegue compensar isso. Morrer com 60 dias, teu corpo consegue compensar numa boa. O negócio é quando morre com menos de 20 dias de vida, principalmente. E agora, quando você começa a acumular de forma muito súbita os radicais livres de oxigênio, o que vai acontecer é que essa hemácia com 10 dias de vida rompe. E aí começa a romper um monte de hemácias e a tua fábrica não tem como acompanhar essa mortandade de hemácias. E aí o paciente evolui com uma crise anêmica aguda também. Também o pessoal chama de crise hiperhemolítica ou crise hemolítica, que é precipitado por superoxidação. Seja por infecção, que é a causa mais comum, seja pelo uso de drogas, que é o que mais cai em prova. Então, assim, as pessoas com deficiência de G6PD, elas vivem bem, mas elas têm até, elas, apesar de terem uma meia-vida reduzida da hemácia, por conta do estresse oxidativo natural que você espera, apesar de haver isso, elas vivem bem. Tem uma compensação. A medula consegue compensar. Quando tem a superoxidação, é que o negócio enrola. Exato. Quando tem infecção, quando usa algum remédio. Por falar em remédio, é bacana a gente saber alguns desses. E essa parte eu vou deixar para você falar. É da regrinha? Da regrinha. Ah, tá. Então, como é que é o nome da doença? Glicose 6-fosfato, G6PD. Então, se você usar isso aí, você vai lembrar das principais drogas. Não são as únicas, mas são as que mais normalmente caem em prova. Primeira, G6. 6, vai lembrar da primeira droga, que talvez seja a mais clássica de todas, sulfa. P, de primaquina e pirídium, né? Um antisséptico urinário, a gente colocou o nome comercial ali para a gente poder fazer a regrinha. E o D, de dapsona. Agora, o G é assim... Eu gosto. Eu também gosto. Eu gosto. Né? Muito. O G a gente lembra de gaveta. Por quê? Porque não é uma droga, é algo que a nossa titia, que a nossa vovó colocava na gaveta para evitar traça, para evitar barata. O que a nossa titia, o que a nossa vovó colocava nas gavetas para evitar traça, para evitar barata, dentro com o G, com N. Naftalina. Naftalina. O G da gaveta, aí bota naftalina na gaveta. E aí aproveita com N da naftalina, bota nitrofurantoína também e começou a cair rasburicase também. Aí não, normalmente as questões... Não dá para encaixar o rasburicase, aí quebrou. Né? Normalmente as questões de prova ou levam para dapsona, ou que é uma sulfona, ou para sulfa. Naftalina cai muito no Rio. Prova do FRJ é clássico, a criança ingere bolinhas de naftalina. Clássico. Mas em São Paulo, principalmente nos outros centros, normalmente pega ou sulfa ou dapsona. A criança que tem uma história de hemólise crônica compensada, de repente, bum, faz um quadro anêmico agudo desencadeado por superoxidação. E diferente do que a gente estava conversando da esferocitose hereditária, né? Na esferocitose, aquela hemólise, ela acontecia principalmente no baço, porque aquela hemácia pequenininha, ela não conseguia se deformar direito para voltar para aquele capilar fenestrado, né? Para a veia, para o sistema venoso do baço, o macrófago vai lá e destrói. Só que agora, essa hemácia que sofre esse processo de superoxidação, fica toda enferrujada, não dá nem tempo dela chegar no baço. Não vale. Ela morre mesmo na circulação. Tá passando por ali, superoxidação, a hemácia, buf, pega fogo ali. Gostei. Não tem jeito.
E tem alguns detalhes muito bacanas para você saber aqui em relação à deficiência de E6PD que estão relacionados à microscopia, né? À hematoscopia. Você pega o sangue dessas pessoas aqui, olha no microscópio e você consegue achar duas coisas muito bacanas. Começando por essa aqui, ó. Tá com um corante diferente, a hemácia fica azul, corante azul supravital, né? O que a gente está enxergando aqui, Mozart, são essas bolotinhas aqui na parede, na superfície realmente das hemácias. São hemácias, tá? Elas estão azuis por causa do corante, mas são hemácias. A gente vai colocar escrito daqui a pouco, mas esse aqui são os tais dos corpúsculos de Heinz. Se escreve exatamente igual ao ketchup, tá? Corpúsculos de Heinz. A gente tá cheio de merchan nessa aula. Tá. Pyridium, Heinz. E tem uma outra coisa. Não, antes de ir para outra coisa, isso aqui nada mais é do que a ferrugem. Exato. É a ferrugem, né? Oxidou, enferrujou. Enferruja a parede e essa ferrugem na parede faz a hemácia romper. O corpúsculo de Heinz basicamente são esses radicais superóxidos que ficam ali na parede, pronto para deixar essa hemácia romper. Aí não tem regra mnemônica no que eu vou falar, mas eu, assim, para decorar, eu lembrava disso aqui, porque lembra muito, assim, um anel de brilhante, né? Porque fica realmente na parede, ou às vezes até ultrapassa os limites da superfície. Eu lembrava de um anel nisso aqui. Ia falar outra coisa e acabei esquecendo também. Tudo bem, ao longo da aula eu vou lembrando aqui, era uma outra diquinha. E agora o que vai acontecer? De novo, esse troço vai passar... Rapidinho, lembrei. É só para diferenciar isso aqui de Howell-Joly. Boa. Né? Porque Howell-Joly, lá da esplenectomia, também eram bolotinhas na hemácia. Só que aqui, o que você está vendo de diferente? No corpúsculo de Heinz, você observa que essas bolotinhas, essas ferrugens acontecem na parede mesmo, né? Elas estão na superfície, na membrana. Howell-Joly, a tendência é que elas sejam mais ali no centro, no citoplasma, digamos assim, da hemácia. E normalmente Howell-Joly é único. Normalmente, você pode ver Heinz como tá aí, ó, tem duas aí, ó. Normalmente Howell-Joly tende a ser uma só. Beleza, lembrei. Agora continua. Você estava falando que essa hemácia vai acontecer? enferrujada... Da mesma forma que o corpúsculo de Howell-Joly, quando passa pelo baço, o macrófago agora assim, rapaz, tem um negócio aqui ruim. O macrófago olha assim e fala assim, Heinz é bom, né? Heinz é bom. Ele vai lá e Heinz. Dá uma mordida? Dá uma mordida, levando a presença das hemácias mordidas. Aqui, ó. Tá bom? Olha lá, é como se tivesse um macrófago tivesse lá de nhaco, tivesse arrancado um pedaço da hemácia. Aquela lá do outro lado que aqui, é onde estava o ketchup ali, onde estava o Heinz. Maravilha, delícia. Fiquei com fome, Mozart. Comemos aqui só... Eu no aeroporto hoje comi um cachorro-quente. Comeu o cartão, passou? Não. Não passou, né? Não passou. Beleza, tá difícil. Vamos reclamar. Aquele cartão tá dando problema. E essas são as tais hemácias mordidas, células mordidas, também chamadas de bite cells do inglês. Vou colocar aqui agora tudo escrito, ketchupzinho, corpúsculos de Heinz, hemácias mordidas, as bite cells. Maravilha? Isso aqui também é importante para o diagnóstico, né? Você tem aqui uma constelação de dados clínicos ali, de o paciente está infectado, agora uma crise hemolítica. Você tem, Heinz tem bite cells na hematoscopia, mas para você firmar o diagnóstico, assim, um exame mais assim, preciso para você firmar o diagnóstico, mais de certeza, seria você avaliar a atividade da G6PD, né? Não é quantificar a G6PD. De novo, aquilo que você falou, é muito mais um problema de qualidade do que de quantidade. Então não faz sentido você dosar a G6PD. É atividade. Embora algumas questões se escorreguem nesse sentido. Boa, é verdade. Às vezes o pessoal... bota lá dosagem, G6PD. Não é exatamente isso, é avaliar a sua atividade. Mas não vai brigar com a questão. Tá? Não briga com a questão. Tratamento, Mozart? Basicamente é não deixar superoxidar. Então, se você fizer febre, tiver infecção, corre pra cá pra eu te ver. Você não pode tomar aquelas drogas ali. Não pode ficar perto de naftalina. Você não pode comer naftalina. Não pode comer naftalina. Né? Não achar que é Mentos e come a naftalina. Você não pode. Mas é basicamente a prevenção. Porque, de novo, uma pessoa que tem deficiência de G6PD, a hemácia tende a morrer com 60, 80 dias. O teu processo de compensação de hemólise é capaz de lutar contra essa hemácia morrendo com 60, 80 dias. Beleza. Gostei do merchandamentos. Gostou? Vamos embora então. É mais um merchan. Paciente de 21 anos de idade, sexo masculino, apresenta quadro de celulite na coxa direita, iniciando o tratamento oral com trimetopril, sulfametoxazol. Algumas horas depois evolui com mal-estar, tontura... algumas horas, hein? Tontura, falta de ar, calafrio, lombalgia. Não há histórico de uso prévio de antibióticos. Exame físico, hipocorado, ictérico, a duplinha. Hipocorado, ictérico, anemia hemolítica, eupneica febril. Exames, hemoglobina de 9, plaquetas 330 estão normais, reticulócitos corrigidos, 15, tem reticulocitose aqui. Esfregaço,
presença de corpúsculos de Heinz. Quadro lindo para você pensar em glicose, em deficiência da glicose 6-fosfato desidrogenase. Porque você poderia até pensar numa anemia hemolítica autoimune desencadeada por droga. Mas o grande antibiótico que faz anemia hemolítica autoimune por droga é a penicilina, não é o Bactrim. E mais, quando colocaram lá a sulfametoxazol com trimetopril, colocaram embaixo também corpúsculo de Heinz. Isso. Então você não vai confundir isso aqui com uma anemia hemolítica autoimune, até porque a gente não falou disso. E sabe uma outra coisa, Mozart? Só pra gente acrescentar aí, pra ter algo a mais. Ele tem lombalgia. Boa. Isso aqui pode ser alguma consequência renal do Pode. processo. Porque se é uma hemólise intravascular, lembra que dá tempo da hemoglobina, a hemoglobina ainda não Pigmento. metabolizada, a hemoglobina chegar lá no rim. Uhum. E chegando lá no rim, ela pode machucar o rim, causar necrose tubular aguda. Isso aqui, eventualmente, pode doer. Então, a lombalgia pode ser daí também. Uhum. Fechado? Seria interessante uma creatinina nesse paciente. Vamos ver outra? Dá só uma olhada. Um paciente desenvolveu astenia, icterícia e urina escura. Ó, hemoglobinúria. Né? Já no contexto aqui da hemólise, né? Boa. Você pensaria em hemoglobinúria, hemólise intravascular. Após o início do uso de dapsona para tratar hanseníase. Exames. 4 de hemoglobina. Não, queda de 4 de hemoglobina em relação ao exame pré-tratamento. Bilirrubina total de 4 com predomínio de indireta. Beleza, compatível. A Agora análise mais colocou cuidadosa do Heinz lá. esfregaço detectou a presença de NEC. Colocou Mordeu. hemácia mordida. Hemácia Ao invés de mordida. botar Heinz, colocou hemácia mordida. No anterior foi Bactrim e Heinz. Aqui está sendo Dapsona e hemácia mordida Bite-Cell. Aí, aqui ela dá aquela escorregada, né? Fala de dosagem G6PD. É da Seria a atividade da atividade. G6PD. Mas não vai brigar com a Não vai questão. Vai lá, acerta, como diz o professor Bernardo, marca a letra D e gabarita a questão. Beleza? E tem uma coisa que a gente vai começar a entender um pouquinho melhor agora, que é o tal do teste de Coombs direto. A gente vai começar a entender um pouco mais isso, porque o próximo tema da aula é a anemia hemolítica autoimune. O que acontece na anemia hemolítica autoimune? Vou colocar a hemácia aqui do nosso lado de novo. Por ser um fenômeno autoimune, tem alguma coisa relacionada ao nosso sistema imune, do nosso próprio sistema imune, que é autoimune, que está atacando nossas células. Que elementos podem ser esses? Normalmente, autoanticorpos. Isso. Normalmente, imunoglobulinas. Imunoglobulina é autoanticorpo, e anticorpo é a mesma coisa. IG, imunoglobulina, anticorpo é tudo a mesma Tudo coisa, igual. tá? Não confunde as coisas, não. Só que esse não é o único elemento do sistema imune que ataca as hemácias. As hemácias elas também podem ser alvos nessa doença do sistema complemento, por Boa. exemplo. Seja qual for o elemento que está atacando a hemácia, a consequência seria uma anemia hemolítica. E existe um teste, que foi o teste que eu te falei agora há pouco, que é capaz de detectar a presença desses elementos imunes, desses elementos autoimunes na superfície da hemácia, que é o tal do teste de Coombs direto. Ele é capaz, só para colocar aqui bonitinho, ele consegue ver anticorpo ligado à hemácia, ele consegue perceber que tem complemento ligado à hemácia. Então veja, o teste de Coombs direto, ele é um ótimo exame numa investigação de anemia hemolítica. Porque se ele dá negativo, Provavelmente não é. provavelmente não vai ser uma anemia hemolítica autoimune. Se for positivo, Deve beleza. ser. A anemia hemolítica autoimune vai ser a sua principal hipótese E aqui é diagnóstica. o grande barato. Por quê? A anemia hemolítica autoimune dá esferócito, dá microesferócito. Aí pode ter uma questão lá no meio, falando de esferócito e microesferócito. Olha o Coombs. Se tem Coombs direto positivo, opa, isso aí é uma anemia hemolítica autoimune, não é uma esferocitose hereditária. O teste Coombs ele também é outro divisor de águas, como a gente falou Sim, em relação com a taxa de reticulócito. né? Poderia botar aí ó, a hemoglobina para definir se tem anemia ou não. Depois o reticulócito para dividir se é hipoproliferativa ou hiperproliferativa, E que são as Coombs. anemias hemolíticas. Legal. E dentro das anemias hiperproliferativas, o Coombs entra também como um divisor de águas. Boa. Positivo, anemia hemolítica autoimune. Negativo, você vai pensar em outras coisas aí. Lindo. Maravilha? Agora, dependendo do anticorpo que se liga à hemácia, a gente pode classificar a anemia hemolítica autoimune de duas formas diferentes. A gente pode ter a RAI. A RAI é anemia hemolítica autoimune. A RAI, A-H-A-I, né? Pra não achar que eu sou maluco. A RAI. A RAI. Outra merchan quase aqui do Rio, né? Não vou falar, das óticas. A RAI. Ai, nossa, isso é antigo pra caramba. Antigo, Você tá ficando da velho, sua o época. pessoal não sabe isso não. Beleza. Ó, a gente pode dividir então com base nos anticorpos quentes ou anticorpos frios. São anticorpos diferentes que vão se ligar à superfície das células, à superfície das hemácias. Dependendo do que for, você diferencia. São dois espectros de doença diferentes. Qual é o anticorpo quente? Na maioria das vezes, quem se comporta como anticorpo quente é IgG. IgG. Tá? Lembra, IgG quente. Lembra de George Clooney? George Né? Giannichini. George Clooney, se viesse no meu ouvido, eu acho que eu cedia.
É mesmo? Se tivesse um Nespresso, então, outro marchão, viu? Tamo demais aqui. Vamos tomar um belo do esporro depois da aula, né? O IgG, ele é a gente diz, né, que ele é um ótimo agente opsonizante. Uhum. Ele é um ótimo agente opsonizante. O que é isso? No momento que ele se liga aqui na superfície das hemácias, veja, a hemácia, ela não é destruída imediatamente. Esse é um conceito até errado que eu tinha quando eu estudava isso, porque o que eu imaginava? Pô, tá chegando o anticorpo ali na hemácia. Ligou na hemácia. O que eu pensava era o seguinte, ligou o anticorpo e a hemácia explodiu, na hora. Mas não é isso. Como se fossem os radicais dentro da hemácia, os radicais livres de oxigênio. Não é isso que acontece. IgG é um ótimo opsonizante. O que significa isso? Opson, em... Grego. Grego? É grego? Eu ia falar latim. Tô bem. É tempero. Então, olha só. É um tempero na hemácia. É um tempero para quem? Para o macrófago esplênico. Essa hemácia aqui com o IgG na sua periferia, ligado na sua membrana, isso, ela vai circulando, chega no baço e, cara, o macrófago esplênico olha essa hemácia com IgG, com tempero na sua superfície, cara, aí o macrófago vai lá e buf, come aquela hemácia toda, aí destrói a hemácia toda. Então a hemólise da anemia hemolítica por anticorpo quente, ela ocorre no baço, majoritariamente. Isso é importante você marcar, porque se o paciente tem hemólise no baço, ele provavelmente vai ter esplenomegalia. Sim. Esse é um dado bacana para você pensar em anticorpo quente. Anticorpo frio, por outro lado... IgM, na maioria imensa das vezes, se comporta como um IgM. IgM, né? Pensa no M, pensa no feio, frio. Mozart. Isso aí. Vambora. Que beleza. Então, olha assim, ó, tá aqui o IgM. Só que o IgM, diferente do IgG, ele não é um... Ele até opsoniza, mas não tanto. É um tempero ruim. Exatamente. Tempero ruim. Exatamente. O que ele faz mais é estimular o complemento. Ele meio que é um chamariz de complemento. Exatamente. Ele não é um bom agente opsonizante, ele não chama a atenção do macrófago diretamente, do macrófago esplênico. Não chama. Ele vai chamar, vai meio que puxar o complemento. Então, na anemia por anticorpo frio, você tem IgM ligado, mas ele meio que pouco importa. O que importa de verdade é isso aqui, ó. É o complemento que começou a se ligar na superfície da hemácia. E aí, quem reconhece essas hemácias, quem gosta de comer essas hemácias com complemento, não são os macrófagos esplênicos, mas sim os macrófagos hepáticos. Né? Células de Kupfer. Isso, as células de Kupfer. Então aí já há uma grande diferença entre as duas. Isso já foi uma questão de prova. Era um quadro assim que falava de anemia hemolítica autoimune, mas não tinha esplenomegalia. E aí não pedia nem para reconhecer se era de corpo frio, não. Perguntava sobre tratamento, que a gente vai falar ainda. É uma coisa que a gente não falou, né? Mas a anemia hemolítica por anticorpo quente, se você quiser colocar do lado do título de anticorpo quente, ela é a mais comum dentre as duas, né? E cursa lá com a esplenomegalia, como a gente falou. Pensando em causas agora, o que a gente vai fazer esse bate-bola aqui? Deixa aqui cerca de 3, 4 linhas ali no anticorpo quente, depois escreve o que vem aqui do anticorpo frio, ou vê tudo, depois da pausa, copia tudo na sequência. O que é causa aqui? Nada. Não sei. É a principal causa. Sabe por quê? Não sei. É idiopática, a principal causa. Mas tem uma série de outras coisas. Metildopa, penicilina também pode provocar. As penicilinas, em geral, podem provocar também a produção de anticorpo quente. E doenças linfoproliferativas, né? Sim. A gente colocou ali o linfoma, colocamos a leucemia linfocítica crônica, a LLC, que são temas da próxima aula, da apostila de hemato 2. E tem ali no meio o lúpus, né? O lúpus eritematoso sistêmico também seria uma causa importante de anemia hemolítica por anticorpo quente. A anemia hemolítica autoimune com lúpus é clássico, né? É clássico. A gente já viu isso na aula de reumato 2. Agora vamos voltar aqui para o anticorpo frio. Causa, para fazer esse bate-bola. De novo, nada. Não sei. É idiopático também, mas pode ser por micoplasma, pode ser Epstein-Barr, macroglobulinemia de Waldenström. Esse belo nome. Pô, aí é maneiro pra caramba, macroglobulinemia de Waldenström. Tenho certeza que quem tá vendo a gente tá com uma ansiedade incrível de saber o que é a macroglobulinemia de Waldenström. Tá louco pela aula seguinte de hemato. Será? A próxima aula. A próxima aula. A aula de é isso aí. Eu dava essa aula. Eu lembro. Na minha época foi você que deu. Foi? Adorei a aula, adorei. Velho, cara. E como é que a gente trata? Aí é que tá. Se você quer lutar contra o macrófago do baço e o macrófago do fígado, eles meio que respondem mais a determinados tipos de droga. Apesar de serem macrófagos, eles têm preferências diferentes no gosto, eles gostam de coisas diferentes. Número 1, tem que tratar a causa. Se você sabe a causa, não é idiopático, vamos tratar, para tentar reduzir. Lúpus. Exatamente, para tentar reduzir. Mas é aquela história, né? Normalmente, quando você tem uma opsonização por anticorpo quente, o macrófago esplênico e também a produção de anticorpo quente é diminuída pela ação do corticoide. Beleza. Então, o corticoide é a grande droga para pensar no anticorpo quente. Só que
Quando você tem anticorpo quente, é mais a opsonização pela imunoglobulina G, mas também tem um pouquinho de complemento. Aí, às vezes, o que acontece? Você está usando corticoide e não funciona. Aí você tem que entrar com uma droga anticomplemento, que é o rituximab, que você pode utilizar uma droga que interfere com o complemento e em determinadas situações você está usando tudo que tem direito. Tá dando E certo. continua o baço a matar é massa, fala, é baço, você é matador, Você. vou tirar você. Também Exato. pode chegar a essa conclusão, a essa situação. Quando a gente fala do anticorpo frio, vamos brincar assim, as células de Kupfer, um macrófago do fígado, não gosta muito de responder ao corticoide. O gosto é diferente. Exatamente. E o que acontece? Normalmente, o que traz problema no anticorpo frio é o complemento. Então, é melhor você utilizar uma droga que interfere no complemento. Aqui é melhor você usar o rituximab. Claro que se o rituximab não estiver funcionando, você não vai fazer a hepatectomia, né? Porque nada melhor vai fazer hepatectomia. Você vai tentar tirar o anticorpo frio através da plasmaférese ou plasmaferese. É uma filtragem do sangue para retirar. Isso aqui também funciona em vasculite, né? Quando aquele tem uma outra troço que é frio, que é a crioglobulina, você também pode tirar com a plasmaférese também, para tentar tirar todo aquele efeito daquele troço frio que está no seu plasma. E lembrando, aquela coisa que você já falou, as hemácias, elas também podem ficar pequenininhas. Boa! A anemia hemolítica autoimune, seja anticorpo quente ou frio, também pode cursar com esferócito e microesferócito. De novo, quem vai mandar, quem vai te ajudar na hora da prova é o cumbis positivo. Só que agora as questões estão brincando assim, né? Bota uma anemia hemolítica sem nada. Aí você fala, caramba, uma anemia hemolítica não tem nada, a pessoa não tem nada. Quando há uma anemia hemolítica que a pessoa não tem absolutamente nada, lembra que as duas principais causas de anemia hemolítica autoimune são, não sei. Então, quando pintar uma questão de anemia hemolítica que você não está conseguindo chegar a uma conclusão, procura anemia hemolítica autoimune porque é idiopática é a principal causa. Beleza. Olha essa aqui. Mulher afro-americana de 36 anos com lúpus apresenta letargia e icterícia de início súbito. Na avaliação inicial, ela está taquicárdica, hipotensa, pálida, dispneica, com dificuldade para despertar. O exame físico evidencia esplenomegalia. A hemoglobina inicial... Icterícia, esplenomegalia e anemia. Já comecei... Anemia e icterícia e esplenomegalia. Já estou pensando em anemia hemolítica. Aquela ideia de olhar o enunciado e tentar chegar à conclusão de que aquilo ali é uma questão de anemia hemolítica. A hemoglobina inicial é de 6, leucócito 6.300, plaqueta 294, reticulócito 18. Acabou, tá resolvido o problema. Isso aí é uma anemia hiperproliferativa, isso aí é uma anemia hemolítica. Bilirrubina total é de 4, provavelmente à custa de indireta. E a caiu é a aptoglobina. A aptoglobina não detectável. Função renal normal, beleza. Assim como o exame de urina. Até bacana, porque ocorre no baço, é extravascular, não acontece dentro do vaso para a hemoglobina chegar inteira lá no rim e causar hemoglobinúria. Perfeito. Não. Legal. O que você esperaria encontrar no esfregaço de sangue periférico desse paciente? Olha a maldade. É uma anemia hemolítica autoimune, você vai esquentar o esferócito ou o microesferócito. Cadê o cumbis? É o que eu quero. Beleza. Bonita a questão. É bonita porque, assim, quem não entende não vai marcar microesferócito, porque ler esferócito já vai... Pô, isso aqui é esferose hereditária, né? Vai marcar outra coisa. Outra questão, hein? Mulher de 24 anos, essa até é mais recente, de 2023. Mulher de 24 anos apresenta cansaço, fraqueza e taquicardia aos mínimos esforços há 2 dias. Frequência 110, respiratória 18, PA 100 por 60, mucosas descoradas, baço palpável sobre o rebordo costal direito, aftas orais. Beleza. Hemoglobina de 5,7, hemotócrito de 22, VCM um pouquinho aumentado, 108, plaqueta 212, glóbulos brancos 4.800, diferencial normal, reticulócito aumentado, 5,6%. Bilirrubina total, 4,5%. Bilirrubina indireta é o predomínio, 3,8%. Aumento de bilirrubina indireta, reticulocitose, LDH aumentado, anemia e baço palpável. É anemia hemolítica autoimune. É anemia hemolítica, ponto, para começar a conversa. É bem possível que essas aftas orais tenham relação com uma doença de base. Sim. Talvez aqui o lúpus. Sim, mesmo essa mulher jovem, ela pode ter lúpus e as aftas orais Sim. serem consequência dessa doença reumatológica, está abrindo um quadro de anemia hemolítica autoimune. Para dizer que é autoimune, o grande exame é o cumbis direto, que também pode ser chamado de teste da antiglobulina direta. Maldade. É importante que você veja esses sinônimos, porque, Maldade. se cair na prova, você tem que cadê o cumbis? Tá aí, só não tá claro que tá aí. Tá escondido também. Gostei. Beleza, vamos dar uma pausa? Vamos. Vamos dar uma pausa pra gente falar sobre as hemoglobinopatias depois. Exatamente. Já nos vemos.